Olá pessoal, conforme prometido, nós atingimos a nossa meta e fiquei de postar o vídeo aqui de como fazer um espelho flutuante com espelho bisotado e com luz de LED. Aqui nós estamos cortando o material, fizemos o quadro, nesse caso nós recuamos uma margem de 10 centímetros, aqui essa fonte você simplesmente vai ligar. Percebe que nós cortamos o material para que ficasse com a altura de 5 centímetros, exatamente o que nós precisamos para a altura da fonte do LED. O LED vem dessa forma, em rolo, aqui tem um conector, esse conector você vai encaixar na fonte, essa fonte, no meu caso aqui é uma fonte de 127 volts, isso é uma luz branca. Você pode também usar o LED com cores coloridas. Aí já vem com ele também um controle remoto. Eu estou marcando aqui 25 centímetros para fazer a furação, onde será o suporte para o parafuso. Por que 25 centímetros? Se eu colocar ele mais acima, ele vai ficar balançando. Então, quanto mais eu descer esse furo, mais firme ele vai ficar. Nós marcamos aqui 25 de cada lado. Eu fiz aqui a opção de que se eu quisesse deitar ele do outro lado, esse espelho não é quadrado, ele é um espelho retangular, com a diferença pouca, mas é retangular. Esquadrejamos a marcação, 25 centímetros. Usamos aqui também uma régua, só para marcar o centro. Veja bem que é uma coisa bem simples, sem tanta complicação. Observe que agora nós usamos uma régua, um pedaço de perfil. No caso aqui eu peguei uma cantoneirazinha que eu estava usando de 2 centímetros, aliás, de 1 centímetro, né? Risquei de um lado, risquei do outro, ficou o centro ali. Exatamente, sem tanta complicação, ok? A mesma coisa nós fizemos do outro lado. Eu quis fazer essa opção. Usamos aqui uma broca 1/4 para fazer o primeiro furo. Esse furo de 1/4 é onde o parafuso vai ficar ancorado. Mas ele precisa de entrar no alumínio. Então nós usamos aqui uma outra broca. Nós usamos uma broca de 12 milímetros. Essa aqui é uma broca de 12 milímetros ou meia polegada. Vamos fazer na parte de baixo, onde o parafuso vai entrar, a cabeça dele. Então nós fazemos dessa forma. Isso é chamado de furo ombilongo. Aí está o resultado. Lembra que eu falei que nós deixamos uma margem de 10 centímetros. Você vai entender agora o porquê dessa margem de 10 centímetros. Daqui a pouquinho você vai entender o motivo disso. Esquadrejamos. Quanto mais você empenhar seu tempo em esquadrejar, marcar certinho, vai facilitar muito na hora da montagem. O esquadro tem que estar perfeito, senão o espelho vai ficar torto. Lá nós temos um vão fechado, marcamos, sempre conferindo medida, não tem nenhum problema de sempre conferir medida. Veja bem o quadro no geral, como que ficou. Um alumínio que nós usamos aqui, uma régua de 2,5 cm por 5 centímetros, sendo que os 5 centímetros vai ficar em pé por causa da fonte. Aqui nós estamos usando o fixa espelho. Veja bem que essa cola ela vai ficar em contato com a tinta do espelho, então ela precisa ser uma cola apropriada, porque senão você vai corroer o espelho com o silicone comum, porque o silicone comum ele tem um ácido e vai corroer a tinta. Nós estamos usando o silicone próprio para que isso não aconteça com o tempo. Passamos em todo o quadro.
Você vai entender agora o que aconteceu quando nós ficamos ali empenhando um bom tempo para esquadrejar o quadro no espelho, no fundo do espelho. Conferiu, faltou algum lugar, não precisa passar muita cola, pelo contrário, quando você passa muita cola, ela vai ficar mais demorada a cura e às vezes alguns anos ainda ela fica ali. Percebeu que ali na marcação que eu fiz, não era essa a posição. Olha, se eu não tivesse marcado, teria colado errado, hein? Voltamos, colocamos exatamente na marcação, vamos conferir novamente antes de dar pressão na cola. Confere, confere, confere. Não faz nenhum mal você conferir. Se você não fizer isso, na hora da montagem, você vai ver o trabalho vai ficar dobrado. Depois de ter conferido tudo, nós vamos calafetar com mais uma cola, silicone fixa espelho, no lado de dentro. Nós vamos fazer isso agora, depois de ter conferido, está tudo no lugar certinho, ok? Vamos então calafetar na parte de dentro. Por que na parte de dentro? Você vai entender daqui a pouquinho o porquê que nós fizemos isso, e não pela parte de fora. Conferiu? Sempre conferindo. Enquanto está em cima da mesa, está muito fácil fazer isso. Na casa do cliente, aí fica complicado. Vamos calafetar ali entre o espelho e o alumínio. Para que isso? Para dar mais resistência na colagem. Eu sempre gosto de conferir e deixar 100% do trabalho. Nós empenhamos um pouco de tempo nisso para evitar problemas futuros. Aí está, nos 4 lados, todo calafetado. Aqui agora nós vamos colocar a fita de LED. A fita de LED ela vem um adesivo, ela é autocolante. Nós fizemos um furo de 12 milímetros ali numa lateral, qualquer lateral, não importa não, qualquer lateral ali, você pode fazer isso. E começamos a colagem da fita. Você vai tirando o adesivo, ela é autocolante, nós vamos fazer isso no entorno de toda a moldura. Não tem nada de complicado nisso. Nós usamos aqui um alumínio branco. O branco ajuda mais a refletir luz. O LED ele não é tão forte, então nós precisamos de reflexo, aumentar a densidade dessa luz. O branco ajuda nisso, mas você vai ver também um outro detalhe que nós vamos usar aqui, depois de ter contornado tudo. Chegamos no final, contornou, o finalzinho dela, nós vamos simplesmente usar uma tesoura, um estilete para cortar. Ela não emenda de novo, simplesmente corta ali, colou, simplesmente cortou e pronto. Não deixe nenhuma falha ali, porque senão vai ficar uma falha, uma sombra quando você montar o espelho. Então, faça ele bem encaixadinho ali, o máximo que você puder. Depois eu ainda coloquei um pouco de cola de fixa espelho embaixo dessa fita, porque ela não é uma cola tão boa, a cola dessa fita não é tão boa assim. Encaixou ali a fonte no LED, na fita de LED. Vamos fazer o teste. Vamos ligar ela aqui. Veja, voilá. Eis aí, ó. Percebeu que na emenda ali, nem percebe que tem uma emenda? Porque nós fizemos bem justinho, ó lá.
A diferença é muito pouca, exatamente 5 milímetros. Em torno dela toda, nós percebemos que o LED não é tão forte aí. Ele dá um reflexo ali na tinta do espelho, então nós criamos uma solução para dar mais reflexo e aumentar a densidade dessa luz. A luminosidade nós vamos fazer com uma tira de espelho. Isso mesmo. Cortamos uma tira de espelho, eu usei uma régua de 5 por 2,5, fizemos ali como que um gabarito, para que todas ficassem iguais. Cortamos. Colamos essa tira de espelho, já depois de toda recortada. O que vai acontecer então? Veja o segredo da coisa acontecer ali. Cortamos as 4 tiras, colamos. Lembra que eu não calafetei ela por fora? Olha o motivo aí. É porque nós queremos usar essa tira de espelho. Percebe o reflexo do LED no espelho, que aumentou 2 vezes a densidade da luz? Esse é o detalhe aí que nós precisamos ater para que haja uma boa luminosidade. Fizemos um teste com a luz apagada, a luz da oficina apagada. Olha como que ela ficou top. Aqui nós fizemos a ligação, pegamos um conector para encaixar aquela fonte preta. Lembra a fonte do LED? Então, sem gambiarra, nós pegamos o conector de tomada comum, fizemos ali a ligação dos fios. Depois de ter ligado, fizemos a furação, já a marcação. Nesse vão nós deixamos 5 centímetros de margem. A luz tem que refletir na parede, então nós deixamos 5 centímetros. O parafuso fica afastado também 5 milímetros para que o alumínio encaixe nele. Fizemos aqui uma colagem com a fita dupla face. A fonte fica atrás do espelho. Os 5 centímetros que nós deixamos lá é para dar a altura dessa fonte. Aqui, veja bem, se eu quiser tirar, trocar esse LED, desencaixa o espelho, tira a fita, troca a fita, caso ela queime, pronto. Aí eu furo o bilong, ele entra na parte maior e encaixa na parte menor. E fica, encaixamos ali a fonte. Nós estamos usando a espuminha ainda que vem no espelho. É um vão fechado para evitar de bater. Olha que coisa linda que ficou. O espelho, o reflexo que deu ali. O cliente amou o trabalho, sem a luz e com a luz. Olha a diferença que deu. Ainda estava sem janela, nós colocamos ali, colocamos um tapume para tampar o sol que estava muito forte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau!